A paz, cumprimento todos aí da igreja. Um prazer estar aqui. Eu também tenho o Antônio Cirilo aqui na missão, aqui, ó, aí, ó. É o Cirilo? Aí, ó. Poderoso Deus. Glória a Deus. Aqui é assim, pastor. A gente tem esse ambiente, esse lugar, e Deus tem feito coisas maravilhosas, né? Mas eu vou ser bem breve. O pastor já me deu umas 2 cotoveladas aqui, que ele sabe que com o tempo é meio complicado para mim. Mas Deus tem feito grandes maravilhas, né, na minha vida. Eu tenho 38 anos somente. E há 6 anos, Deus vem transformando e eu venho vivenciando um processo, né? E o ano passado, desde 2018, onde Deus começou mesmo a fazer algo direto, onde eu entendi que eu precisava seguir essa voz, seguir o Espírito Santo e me render, simplesmente render. E o ano passado eu tive esse privilégio, essa honra de ter essa direção, né? Em novembro, eu conheci o pastor Muracava e em dezembro, dia 17, ele me trouxe aqui para a missão, né? E desde então vai fazer aí 3 meses e meio que eu estou fazendo parte do corpo, né? Dessa unidade e cumprindo a vontade de Deus, né? Porque é o mais importante, aquilo que ele falou aqui no início, é uma das coisas que mais alinhou aquilo que eu já vinha vivenciando e o que está acontecendo, né? Que é você entender que o melhor que temos é fazer a vontade de Deus e não ficar fora do propósito, né? Um grande medo, todos nós temos medo de morrer, isso é normal da humanidade, mas eu creio que morrer fora do propósito é o maior agravante. E desde a hora que o pastor falou que a gente ia passar uma palavra aqui, uma mensagem, eu comecei a buscar no Espírito, né, o que falar, o que trazer, dentro de uma coerência, dentro do momento que a gente está vivendo. E eu creio que tudo que está se passando hoje, nos tempos de hoje, atualmente é algo de Deus, né? E eu começo pelo que aconteceu justamente 5 anos atrás na minha vida, em uma palavra, Provérbios 28:13. Esse versículo foi o início dessa transformação na minha vida, que lá Salomão, a palavra de Deus diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. E esse foi um versículo que por muito tempo me trouxe uma transformação, até que eu tive que assumir grandes responsabilidades de consequências ruins que estavam acontecendo na minha vida, na minha família. E foi um dia decisivo onde eu tive que agir pelo Espírito e não pela carne, porque eu não queria confessar, mas eu tive que fazer porque não era mais eu, era sim o Espírito ministrando na minha vida, né? E desde que isso começou a acontecer, as coisas foram começando a alinhar. Então, através do que nós estamos vivendo, né, nos dias atuais, eu percebo claramente que Deus está nos dando uma grande oportunidade para esse arrependimento. Ele está convidando todos nós a esse arrependimento, porque até o ano novo, outro dia foi o ano novo, né? Até o ano novo, todo mundo estava na correria, desenfreada, pessoas dizendo o tempo todo para amigos, para familiares, para convites de negócios, para sua comunidade. Eu expresso comunidade porque eu não quero dizer aqui igreja A, B, religião A, B, não importa isso. O importante é o que é a verdade, é a palavra de Deus, é Jesus Cristo que é o pão da vida. Então a gente, até para Deus, estava o tempo todo dando o quê? Desculpa, eu não tenho tempo para isso. Então, é o que eu quero dizer para os irmãos, né, do Ministério Unity, né, o Ministério da Unidade, é isso, sabe? A gente precisa de enxergar esse tempo que Deus está nos dando, né? E o que eu quero buscar passar aqui nesses poucos minutos para vocês é isso, é levar todos a refletir a esse alinhamento com Deus, que Deus está nos convidando para um alinhamento reto, íntegro, genuíno, de quê? Da sua criação com o Criador.
né? Eu creio que nós necessitamos viver pela palavra, né? Viver pela palavra de uma forma que não só a gente fale da palavra, mas a gente esteja o quê? Vivenciando o evangelho de Cristo em nossas próprias vidas, do que somente falar, né? Amém. Não adianta nada eu saber muito, né? E exercitar pouco, exercer pouco. Então hoje, com a era da informação, o Google, né? Eu sei muito, mas eu executo pouco, e isso não adianta nada. Eu preciso executar mais e falar menos, como o pastor Luiz Hermínio nos disse esses dias, e aí deixar para a igreja pensar numa coisa que é o que eu tenho falado com as pessoas que eu converso e comunico, falar de amor, de paz e de esperança, refletir na palavra de Deus, né? Então use esse tempo para refletir em Mateus 6, 30 a 33, que eu vou ler rapidamente nessa versão que eu tenho aqui. Se Deus dá tanta atenção à aparência das flores do campo, e muitas delas nem mesmo são vistas, não acham que ela irá cuidar de vocês, ter prazer em vocês e fazer o melhor por vocês? Eu quero convencê-los a relaxar e não se preocuparem em adquirir, em vez disso prefiram dar. E aí lá no final do capítulo 34, ele fala assim, quando dependerem com uma situação difícil, se encontrar com a situação difícil, Deus estará lá para nos ajudar. Então é isso que eu quero trazer para a igreja e que nós podemos entender esse tempo e esse alinhamento. Amém? Glória a Deus pelo convite. Prazer estar com vocês aqui.